Olá, eu quero começar o programa te lembrando a importância do uso de máscara e também da gente ficar mais distante um do outro. Aqui, por exemplo, no estúdio do programa, nós estamos todos com máscara e nos readaptamos à estética aqui, estamos mais distante do entrevistado. Entrevistado de hoje, nós vamos falar ainda sobre essas questões da pandemia. Eu estou aqui com a Oscarina Badia, que ela é presidente do Conselho do Direito do Idoso, e nós vamos saber de você, Oscarina, como que esse conselho está atuando, como que está se comportando nesse momento de pandemia. Seja bem-vinda, viu? Obrigada. Primeiro eu quero agradecer, a oportunidade da gente poder falar de um assunto tão importante, para esse momento, que é a pandemia e a questão do idoso também. E agradecer também a audiência das pessoas que estão aqui nos assistindo. Bom, a importância do conselho é justamente esse, para poder orientar, orientar as pessoas, orientar os idosos, principalmente nesse momento de pandemia, que a gente sabe que é um momento muito delicado para todos nós, para toda a população, um momento de cuidado, de extremo cuidado, E o idoso, como sendo uma população de maior risco de vulnerabilidade, com certeza ele é o grupo mais afetado. Mas eu estou achando muito interessante também, Vacília, que agora nesse momento de pandemia, as pessoas estão voltando mais a olhar para essa questão do idoso. Então, assim... De que maneira? Da maneira de que, percebendo o idoso como uma pessoa cheia de pluralidade, de dificuldades e de uma sensibilidade, e que muitas das vezes a gente não parava para observar isso, Dessa necessidade, desse olhar especial para a pessoa idosa. Então, nesse ponto tem sido bom, porque a gente tem observado essa individualidade do idoso e tentado preservar principalmente a saúde dele, que é uma questão muito importante. Como que os chamados anteriormente de asilos, porque é Instituição de Longa Permanência de Idoso, ILPI, que é a denominação, a nomenclatura atual, como que elas participam e se orientam com o Conselho, como que o Conselho atua com esses idosos dentro das instituições? Dentro das instituições do Conselho, o Conselho faz um trabalho de parceria e de orientação às instituições, aos idosos, protegendo esses direitos desses idosos, orientando também e fiscalizando as instituições na questão de ter estrutura para poder acolher esses idosos, porque antigamente as instituições eram abertas, eram os antigos asilos, Então as pessoas elas entravam e não havia uma visitação, uma fiscalização periódica, e depois com a nova lei, com a lei da Anvisa, essas visitações e essas fiscalizações, elas são mais frequentes, mas isso é bom, porque traz uma estrutura melhor e uma melhor comodidade e segurança também para o idoso e até para o gestor também, que a gente está trabalhando acobertado pela lei. Em Uberaba nós temos, assim, em média, quantos institucionalizados? Olha, mais de 300 no último estudo, que não foi eu quem fiz, não foi o conselho, mas a gente tem parceria com estudantes, de vários cursos, e aí a gente tem mais de 360 idosos no último estudo que foi feito, institucionalizados. E a gente está falando também, a gente esquece daquelas instituições que existem, que são particulares, que são os hotéis geriátricos, E que muitos ainda não estão legalizados também, então deve ter um pouco mais. E essa questão aí que você aborda, Oscarina, de não estar legalizado, como que o Conselho faz? Como que eles funcionam? É o que se chama de questão clandestina? Existiu, e ainda existe, infelizmente, algumas que são clandestinas, ou seja, aquelas que não têm nenhuma nomenclatura, Não existe uma documentação, e aí elas precisam ser fiscalizadas, visitadas e orientadas a se colocar à disposição da sociedade, mas com um registro legalizado. Inscrição no conselho, inscrição no conselho de assistência, no conselho do idoso e principalmente com toda a documentação legalizada para poder atender melhor o idoso, Porque se elas têm um endereço certo, se elas têm uma nomenclatura, se elas vão, a vigilância sanitária vai poder atuar também. E não é, quando a gente fala atuar, não é só para poder fiscalizar ou punir, mas é para orientar. Para dar um suporte. Para dar um suporte para que elas possam melhorar e melhorando a qualidade delas, a estrutura, com certeza o idoso vai estar bem melhor e bem melhor atendido nesses lugares, Bem melhor atendido, porque já aconteceu aqui em Uberaba de algumas terem que se fechar, justamente porque não estavam dando um atendimento adequado. E isso é muito triste, quando se trata de idoso.
Bom, você tem uma vasta experiência que eu vou aqui contar, que é a Oscarina, né? Vou te mostrar que a Oscarina é técnica de enfermagem, formada em magistério, em educação infantil, diretora fundadora do Lar de Acolhimento do Idoso, Lição de Vida, não é isso? Foi conselheira do Conselho Municipal de Assistência Social e participou da implantação do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso. Você tem uma vasta experiência nesse setor. É de quantos anos que você atua em defesa do idoso? Olha, desde 89 que eu trabalho com idoso institucionalizado. E há 16 anos eu fundei o Lar Lição de Vida. E como que está, Oscarina, a questão do idoso com a visitação dos parentes? O idoso institucionalizado. Então, no início foi muito difícil, né? Porque pegou todos de surpresa. Nós tivemos que realmente cancelar todas as visitações, os cursos, né, que haviam na instituição, com vários estagiários de medicina, enfermagem, enfim, todos os estagiários não puderam mais comparecer para fazer as atividades e os idosos sentiram muito. Mas nós tivemos que explicar, tanto para eles quanto para os estagiários, essa necessidade. Na verdade, os estudantes já tinham esse entendimento. O mais difícil mesmo é você conscientizar o idoso dessa necessidade de ficar distante da família, de não receber visita, de não haver mais atividades que eram assim frequentes no lar. E esse trabalho de conscientização foi feito individualmente? Nós fizemos individualmente. Nós fizemos vídeos explicando, porque às vezes tem idosos que não conseguem entender. Nós procuramos também trazer a nossa responsável técnica, que é a nossa enfermeira, para colocar algumas vivências e experiência dela a respeito, né, dessa contaminação. Então, assim, esse trabalho está sendo feito até hoje. É um trabalho de formiguinha, porque alguns esquecem. Nós temos idosos que têm Alzheimer, esses não entendem mesmo. Então, eles esquecem. Por que minha irmã não vem? Por que minha filha não vem, né? Então, a gente tem feito esse trabalho diariamente para poder explicar o idoso de uma maneira carinhosa para que ele entender. E, principalmente, porque nós, que estamos lá como gestores e cuidadores, nós também não podemos ficar abraçando, beijando, que é o que a gente gosta de fazer. Então, às vezes, isso também é difícil. A gente tem que dizer para o idoso, não pode abraçar. Tem que ter uma distância, né, para você passar essas informações. Entre eles também ali, a gente é muito privilegiado porque a área é grande, então a gente consegue manter uma certa distância entre eles. Mas, mesmo assim, eles querem ficar juntinhos, de grupinho, batendo papo, porque tem aquela patotinha, principalmente as mulheres, né? Então, assim, é difícil, é um trabalho de conscientização que a gente está fazendo diariamente, mas que a gente está tendo resultado positivo, porque, graças a Deus, todos estão bem. Foram feitos os testes e ninguém teve nenhum tipo de contaminação. Então, em relação a isso, ao coronavírus, realmente a gente não vê nenhuma divulgação, né, nesse sentido, que alguma instituição esteja vivendo também essa dificuldade. Mas nós sabemos que o idoso, por si só, quando ele é institucionalizado, ele já vem uma sensação de abandono. E neste momento eles devem estar se sentindo muito mais abandonados. Sim. O que é feito para amenizar esse lado emocional, afetivo deles? Então, desde o início, o que a gente faz? A gente faz chamada de vídeos para as famílias, a gente faz vídeos deles para as famílias. Chamada de isso. WhatsApp também, a gente coloca eles em contato, a família também entra em contato. A gente solicitou às famílias que fizessem vídeos, elas também fazem lá com as crianças, com os bisnetos, né? Conversando com o avô do outro lado. Então, a gente tem tido uma resposta muito boa. E quem que apresenta esses vídeos? Porque eles não têm telefone, né? Não, nós mesmos. Eu, a enfermagem, a gente faz deles, e assim... Porque às vezes num dia, de repente, a filha, eu tô com uma saudade da minha mãe, e a gente já faz vídeo na hora. Quer dizer, não tem uma então, quem quiser encaminhar uma mensagem, uma foto, encaminha para você? Isso. A gente tem feito muito Qual isso. É o contato? Olha, o meu telefone é 998860307. Então, tá esse número, pode repetir, que está aqui na tela, que o Fred colocou para nós. Isso, a gente vai poder atender todo mundo que queira mandar uma mensagem para o idoso, seja parente ou não. Um interessante que nós temos lá, o curso de medicina da Unilb, o projeto Velho Amigo, e aí as meninas, todos os sábados os alunos estavam lá, e não podem mais. Então, cada um deles fez um vídeo e direcionou aos idosos, foi muito bonitinho. Mandando, dizendo que está com saudade, pedindo para eles terem paciência. Então, isso é muito bom e o idoso fica feliz. E eles também retornaram, alguns até fizeram outro retornando a eles também a mensagem de carinho. Vocês já pensaram lá do Conselho numa metodologia dos parentes, dos amigos, poder ver o idoso?
de ficarem do lado de fora, onde for possível, né? Então, na instituição nós estamos fazendo isso já. Já tem 2 semanas que a gente abriu para o parente, ele liga e Qual a gente... instituição? Lar Lição de Vida. Ah, tá. Lá onde eu sou fundadora. Então, o que a gente faz? O parente ele fica de fora, né? Lá tem um espaço muito grande, o idoso fica na parte de cima e ali ele consegue conversar com uma distância boa e matar a saudade. Então, nós temos feito isso. As famílias ligam e a gente marca horário para eles irem, para não ficar também um monte de gente aglomerado na porta. É uma boa maneira, né? Para se matar essa saudade e para o idoso ver que, né, a filha está ali, que o irmão está ali, isso é muito bom. A família vê também como é que ele está, né? A aparência. Verdade, acompanhar, né? Acompanhar. E em termos de entretenimento, Oscarina? Olha, a tecnologia, como que vocês estão manobrando isso? Eu falo que a tecnologia agora a gente aprendeu a conviver com ela de uma maneira que a gente tem esse distanciamento social, né, físico, mas não tem o social. Então a gente consegue, através da tecnologia, que é telefone, vídeo, WhatsApp, e lá mesmo os nossos enfermeiros, os cuidadores, eles têm um horário que eles também jogam bola com os idosos. E a gente tem feito umas filmagens, colocado inclusive nas redes sociais, elas jogando bola com os idosos. E nós temos idosos que gostam de jogar baralho, a gente incentiva isso, né? É assim, a gente tem feito o que a gente pode fazer, porque é muito difícil, porque são assim, o trabalho é muito grande dentro de uma instituição, né? E, geralmente a gente já trabalha com um pessoal que não é aquela quantidade que a gente gostaria de ter, então, mas a gente consegue tirar uma tarde, pelo menos na semana, para poder brincar um pouco. E outra coisa interessante que também a gente tem feito, e eu tenho até colocado para as pessoas para fazerem, continuar com as datas comemorativas das instituições. Porque o idoso, ele se coloca muito, às vezes ele não sabe o dia de hoje, ele não sabe que é domingo, mas se você faz uma comemoração do Dia dos Pais, do Dia das Mães, da festa junina, se você continua enfeitando, se você continua fazendo os enfeites que você faz durante o ano, nessas datas comemorativas, ele não vai ficar assim, sem se situar no tempo. Então, agora, essa comemoração é só na base mesmo da decoração, só né? Uma coisa decorativa, porque eles não podem se agrupar. Não, só na base da decoração. Mas aí eles sabem, é festa junina, porque a gente enfeitou tudo, né? Teve o Dia das Mães, não, vamos enfeitar. Aniversariante do mês, vamos cantar parabéns, tem o bolo, tem o salgadinho, vamos cantar parabéns. Então, assim, a gente tem tentado manter essa rotina justamente para o idoso não ficar tão perdido, né? Qual que é a maior queixa deles? Olha, eles queixam sim de solidão. Eles sentem falta da família. Os que entendem sentem falta. E às vezes até choram. E a gente tem que voltar novamente a explicar, né? Que é um momento difícil, mas que daqui a pouco a gente vai estar junto. Porque tem alguns idosos lá que a família é presente, que leva para casa no fim de semana, que leva para almoçar num domingo, que leva num aniversário e agora não podem mais sair. Isso faz muita falta, né? Esse contato com a família faz falta. Eu digo que a gente procura fazer o máximo. A gente ama o que faz, mas a gente sabe muito bem que a gente não substitui família. E nem é a nossa pretensão, né? Então faz muita falta esse contato com a família, sim. O Conselho, ele atua nas instituições que são municipais, que são públicas, porque tem essas particulares que você falou, tem os hotéis geriátricos, tem alguma atuação do Conselho? O Conselho sempre atuou nas instituições não filantrópicas e agora ele também está atuando nas filantrópicas e agora também nas não filantrópicas. Os hotéis geriátricos, hoje em dia, eles também têm que ter inscrição no Conselho do Idoso e o Conselho também faz visitas periódicas para ver como é que está feito esse trabalho, né? Como é que está sendo realizado, como é que esse idoso está sendo atendido também nos hotéis. Então, nós também estamos tendo agora essa parceria com a promotoria, a doutora Cláudia, e ela está fazendo esse pedido, né, de os hotéis geriátricos serem inscritos também no Conselho do Idoso. Oscarina, cresceu muito, né, essa modalidade de hotel geriátrico na cidade. Você tem índice do crescimento? Olha, no momento que a gente tem uma lista para a gente poder fazer visitação, são 36 ao todo, contando também com os filantrópicos e não, 36. 36 dos filantrópicos? Daqueles dos legalizados, assim, que tem um registro, né, uma documentação, mas que ainda não estão cadastrados no Conselho de Idoso. Nós já temos alguns particulares que são cadastrados, mas ainda faltam muitos. É que com essa pandemia, tudo ficou meio que paralisado. Então, nós também não podemos entrar nas instituições, a não ser que seja um caso de denúncia, e mesmo assim,
quem faz isso é a vigilância sanitária. O que nós podemos na hora de renovar uma inscrição no Conselho de Idoso, a gente vai e ficar na porta, conversa com os gestores, com as pessoas para poder fazer essa renovação. Nós não podemos entrar. Para proteger o idoso e para proteger a gente também, né? Sim. Então, mas assim, são várias instituições, são 36, e nós estamos agora trabalhando uma maneira de fazer uma educação continuada com essas instituições, principalmente nesse momento de pandemia, fazer uma questão assim, online, lógico, né, tem que ser, Sim. mas para passar os cuidados que nós temos que ter com o idoso institucionalizado, seja ele no Quais hotel. Quais os cuidados, assim, básicos? Esses cuidados de distanciamento, né, essa questão de lavar as mãos, de manter esse distanciamento, uso de máscara, claro que nem todos os idosos conseguem, mas as pessoas que trabalham têm que ter. E principalmente conscientizar quem trabalha nesses lugares que ela tem que ter uma vida social agora totalmente diferente, porque ela corre o risco de levar a contaminação para dentro da instituição. Então ela também tem que estar ali isolada na casa dela, de casa para o trabalho para casa. Você comentou aí dessa dificuldade mesmo, desse impedimento, né, que a pandemia impõe de estar nas visitações, mas parece que o Conselho tem trabalhado bastante de uma outra maneira. Sempre. A gente faz esse monitoramento, a gente vai até a porta da instituição, a gente tem uma equipe, a nossa comissão, a gente monta uma comissão para fazer essas visitações de inscrição, ou quando a pessoa tem, ou é uma inscrição inicial, ou quando tem que dar uma continuidade à inscrição, a gente vai para conhecer. E a maioria que a gente já conhece é tranquilo, né? Agora, quando é uma instituição que a gente não conhece, aí sim a gente não tem feito, porque nós não vamos poder adentrar a instituição, então nós não vamos poder ver a realidade realmente que tem lá dentro. Como que o Conselho pode agir em benefício dessas famílias que têm idoso em casa? Então, o que o Conselho pode fazer? É um trabalho de orientação. E a gente sabe que não é fácil. Muitas das vezes, quando o idoso vai para casa para ficar com a família, às vezes não é uma família numerosa, às vezes essa família é uma pessoa só que decide cuidar, porque precisa cuidar desse idoso, porque ele não tem um outro membro, e às vezes tem até membros da família, mas esse idoso acaba ficando, essa família fica sobrecarregada porque fica apenas uma pessoa responsável por ele. Então, eu acho que o Conselho precisa fazer ainda, a gente ainda não passou por essa etapa, mas a gente ainda vai passar, se Deus quiser, de fazer essa orientação a essas famílias e dar um suporte, que eu acho que a gente precisa dar o suporte a essa família para que ela continue cuidando desse idoso em casa. É muito importante isso, porque, como a gente já falou, a população ela está envelhecendo. Nós daqui a pouco vamos ser um país de velhos mesmo. Mas aí, o que a gente precisa fazer? A gente precisa educar a nossa população, uma questão de cultura mesmo, de você respeitar e querer cuidar do seu idoso, do seu avô, da sua mãe. Por mais que a gente entenda que às vezes a pessoa não tem uma condição financeira de fazer, mas se de repente você tiver um suporte da população, da sociedade, do município, ela consegue cuidar desse idoso em casa, não é? Isso quem ganha? Todo mundo. Ganha o município, ganha essa família, ganha esse idoso, né? Que não vai ter que sair do seio familiar. E as instituições têm passado por uma outra dificuldade, que é a financeira, a econômica. E a sociedade está se manifestando, está reagindo, porque a gente acompanha, tem campanha para não sei onde, para o Lar X, para outra instituição. Como é que está isso? Então, eu acredito que a gente está passando por um momento difícil, porque o que eu percebi? A diminuição do trabalho voluntário. Às vezes aquela doação que chegava na porta de uma família ou de outra, ela diminuiu muito, porque também acredito que todo mundo está passando por dificuldade, né? Muitas pessoas estão passando por sérias dificuldades, mas a gente tem percebido também uma movimentação muito grande das empresas de fazerem essas doações, de levarem a cesta básica, né? De levarem o material de higiene, que a gente tem feito várias campanhas e chega o material, chegam o álcool em gel, a máscara, então isso tem sido muito bom também, apesar de que a gente percebe também essa diminuição do voluntário na porta da instituição, isso a gente percebeu mesmo. Que não pode frequentar, Não né? pode frequentar. E, por exemplo, a maioria das instituições tem aquele voluntário que leva um lanche para o idoso à tarde, né? Então, esse voluntário, alguns continuam fazendo, outros não. Então, isso também traz problemas para a instituição, porque já é mais uma questão financeira que já vai, né, prejudicar ali o andamento da instituição. Mas eu estou acreditando muito, as lives estão sendo feitas, várias lives,
A sociedade tem se movimentado e isso tem sido muito bom. E o que ganha com as lives? Alimento. Alimento. Uhum. Algumas instituições até têm recebido um auxílio financeiro, mas a maioria é cesta básica, alimento. Isso é muito bom, faz muita falta, né? Para melhorar também a alimentação desse idoso, para não deixar cair o padrão de qualidade. Chegamos ao fim do programa, viu? Muito obrigada por você estar aqui com a gente, falando sobre esse tema que é tão importante. Entrevistei a Oscarina Badia, que é presidente do Conselho Municipal do Direito do Idoso. Lembrando a você a importância do uso da máscara, de você estar sempre com as mãos muito bem lavadas, muito bem limpas, e a higienização de um modo geral. Muito obrigada por sua companhia e até breve.